trazer aqui primeiro, antes da professora Aline, a nossa querida Cecília, que eu já não sei mais se ela é Cecília Saraiva, Conservatório de Música de Niterói, mas ela tem alguma coisa que botar no sobrenome, porque a Cecília não sai mais daqui. Alguns não saem mais daqui, mas Cecília é cagada. E a Cecília é doutora em matemática, professora da Unirio. E a gente já vem namorando há muito tempo essa junção, que ela diz que são irmãs. Não são gêmeas não, né, Cecília? Mas são irmãs a ciência e a arte. E nós vamos ver isso hoje, hein? Música e matemática. Eu estou muito curiosa. Cecília. Na verdade, a minha ideia é mostrar um pouquinho dessa... O que eu falei aqui algumas vezes, né? Para a professora Denisa, para os meus amigos, que a matemática e a música são irmãs, né? São muito ligadas. Primeiro, a história da música. A história da música, não da música como arte, mas da música, da teoria musical, tá? Da organização do pensamento musical. É interessante porque... Acho que até porque eu vou usar o quadro também rapidinho. Então, o que acontece? A minha ideia é fazer um pouquinho dessa conexão, e eu vou tocar agora, né? Estou aqui, mas pelo menos para você olhar para a música como para a matemática de uma maneira mais artística, né? Como é que tantos compositores, vocês vão ver que eu vou citar alguns aqui, tantos compositores usaram e usam, né? Existe essa área de pesquisa música e matemática entre os músicos. Eu gostaria que existisse também na matemática. Existe, mas é bem pequena e o pessoal está mais preocupado em encontrar padrões e desenhar algoritmos para fazer programas para os compositores. Então ainda não é uma coisa tão forte, talvez nunca seja, não sei dizer. Mas na música existe esse movimento já há muito tempo, na verdade há séculos, tá? Então, bom, primeiro, antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que música e matemática tem a ver, né? Onde é que está a matemática na música? Pode falar qualquer coisa que vier à sua cabeça. Nas escalas. Nas escalas. Tá? Nas divisões rítmicas. A gente conta o tempo todo, né? Tem que fazer conta rápida, às vezes, né? Na escala, que é onde mais, vocês acham? Noção de frações, né? As frações estão no ritmo, com certeza. Nas fórmulas mesmo, né? Nas próprias formas. Na harmonia. Muito bem, quem falou na harmonia? Vocês vão ver que a harmonia foi a causa de tudo que aconteceu no século XV, século XVI. Então, primeira coisa, essa imagem que eu escolhi aqui, não sei se vocês já viram essa imagem que está no fundo desse círculo aí. Vocês sabem o que é? Quem estuda de música deveria saber, apesar de não ter a cara disso. Essa é a harmônica? É o círculo das quintas. Só que é o círculo das quintas diferente. Porque na verdade esse círculo das quintas, depois eu vou mostrar um slide só com ele. É o círculo das quintas desenhado por um matemático, que era teórico musical, um grande matemático chamado Marin Mersenne. Ele viveu em meados do século XVII e ele foi um grande matemático, inclusive toda a partitura de códigos que você usa, por exemplo, codificação de chave de encriptar senha de banco. Uma parte importantíssima dessa teoria foi ele que criou. Existem uns números primos específicos, chamados números de Mersenne, que são, levam o nome dele, porque ele era brilhante e ele estudou isso. E ele estudou uma teoria musical, e esse é o círculo de Mersenne, é o círculo das quintas que Mersenne desenhou. Então, bom, eu dei alguns exemplos, né, caso vocês não tivessem dito nada, eu duvidei que vocês não falaram, vão dizer, mas eu coloquei algumas coisinhas aqui, né? Então você tem a formação de padrões das escalas, harmonia, ritmo, tem a acústica também, a aplicação para você desenhar salas de concerto, né? Uma coisa a gente toca aqui, aí tem um monte de carro passando lá fora, né? Isso é uma coisa, outra é você ir lá na Sala São Paulo e tem toda uma projeção para, seja um quarteto de cordas ou uma grande orquestra, tocar e você ouvir o som no seu ápice, toda a sua potencialidade, né? Isso é muito importante. E padrões nas composições, né? Isso é uma coisa que, como eu falei, tem sido muito presente e ficou muito forte no início do século XX, né? No final do século XIX, com alguns compositores, início do século XX. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre o uso da razão áurea, grupos de permutação, recorrência, né? Alguns padrões geométricos. Bom, tem estatística também, que os compositores da atualidade, que é essa área mais contemporânea, que usa música e usa matemática para compor e para fazer análise de composição, eles usam bastante estatística, né, que é a área da matemática. Na verdade, hoje, se você falar com um estatístico que é uma área da matemática, fica com raiva.
mas nasceu dentro da matemática, né? Então, a estatística, ela depende da probabilidade da ideia de uma coisa ser não determinística, de você ter a sorte, né? E existem compositores que também usam isso, inclusive alguns bem famosos como John Cage, do século XX, que usa a ideia do não determinismo. E alguns aplicativos, né? Então, aplicativos como matemáticos, né? Tipo MATLAB, matemática, que nós matemáticos usamos para plotar gráfico, para fazer contas, para fazer um monte de coisa, fazer projeções. Os compositores estão usando para compor também, para fazer análise. É bem interessante. Bom, a próxima coisa, aí tem um pequeno histórico, né? Que eu não vou falar sobre tudo isso, é só mesmo pinceladinhas, né? Então, assim, no Ocidente, eu só posso falar sobre pelo Ocidente, né? No Oriente é outro universo, é outra coisa, mas a gente tem algumas coisas em comum. Lá também a matemática é importante, mesmo que seja subjacente à teoria. Só que é diferente, né? Então você vai pegar uma escala que os indianos, os hindus usam, é diferente da nossa escala no Ocidente. Então, um pouquinho que eu vou falar é sobre como a coisa ocorreu no Ocidente por conta da matemática. A primeira coisa importante, o primeiro ponto na história, se você for olhar a linha histórica da teoria musical, são aqueles 3 primeiros pontos ali, da escola pitagórica, da Academia de Platão e o ensino de matemática na Grécia Antiga. O que acontece? A matemática, na época da Grécia Antiga, ela tinha divisões, né? Como hoje tem áreas, você faz o ensino médio, tem lá trigonometria, tem uma aula de trigonometria, tem geometria, tem álgebra, isso e aquilo. Nas universidades tem áreas também, né? Análise, trata de equações diferenciais, álgebra, aplicações, física, matemática, um monte de coisa. Educação matemática, que é uma área de pesquisa. Bom, na época da Grécia Antiga, o ensino da matemática era assim: geometria, álgebra e adivinha o quê? Teoria musical. Teoria musical estava dentro do escopo do ensino de matemática. Então já começa aí, né? Então o pensamento racionalista grego de entender que a música, pelo menos a parte teórica da música, o pensamento musical é matemático. Tá? Bom, a escola pitagórica, a gente fala um pouquinho mais, né? A coisa começa quando Platão, que era Platão pelo Pitágoras, né? Que é o cara do teorema de Pitágoras, que todo mundo já ouviu falar, foi um grande matemático, ele era filósofo, pensador, ele criou uma escola, né? Uma escola de pensamento, com vários pensadores, matemáticos e cientistas, que ficou conhecida como a escola pitagórica. Eles foram responsáveis por vários avanços na matemática, incluindo, por exemplo, a demonstração do teorema que ficou como o teorema de Pitágoras, a descoberta de números do tipo irracionais, que são números que não podem ser representados como frações, e muitas outras coisas, tá? Mas tem uma coisa que foi importante com relação à música, é que Platão, Pitágoras era também músico, né? E ele era um monte de coisa, só que ele era multitalento, então ele era um monte de coisa, ele era um músico também. E como músico e cientista, ele resolveu fazer algumas experiências. Ele e um grupo de estudantes, de pensadores como ele. E aí tem a famosa experiência do monocórdio, que era o monocórdio. É um instrumento que realmente é uma corda esticada, né? Ou tinha o monocórdio e tinha também uns tubos que eles faziam com água. Mas a do monocórdio é mais didática para você entender. Então ali não tem um desenho, mas o monocórdio você pegar uma corda e aí eles começaram a medir, né? Tocar e medir a frequência de alguma forma e medir o tamanho da corda onde você estava botando o dedo, né? E aí percebeu-se que se você tem aquela corda lá, por exemplo, a corda Dó, e aí você bota o dedinho lá no meio da corda e toca, aquela cordinha que tem metade do tamanho vai ter a frequência que é o dobro. Você vai ouvir a mesma nota, tá? Só que acima, o que a gente hoje chama uma oitava acima. Tá? E aí eles começaram a perceber alguns padrões de fração mesmo. Se você toca, por exemplo, em 2/3 da corda, você vai ter uma nota que é 3/2 da frequência da nota original, que é uma quinta, é o que a gente chama hoje de uma quinta justa. E eles começaram a perceber alguns padrões e foram construindo o que a gente chama de escala de gama pitagórica, que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, aí vai acontecer uma treta lá, que eu vou mostrar já, e que tem a ver com a harmonia. E aí no final da Idade Média e no Renascimento, os teóricos de música e matemáticos ainda estavam trabalhando sobre os problemas que surgiram, e aí também surgiram algumas ferramentas matemáticas interessantes como o logaritmo, e aí de repente tiveram uma ideia: vamos resolver essa treta aqui, de alguma maneira, que eu vou explicar o que é, e a gente vai fazer uma coisa ainda chamada escala temperada, que é o que possibilita a existência de um piano, por exemplo, tá? Neste momento, os instrumentos temperados da escala que a gente usa no Ocidente.
Cowboy Barker foram os compositores que ativamente participaram dessa construção. Barker, em particular, além de ser um gênio, um grande compositor, mais todos os tempos, provavelmente, ele não era bem um engenheiro, mas ele era consultor de construção de instrumentos musicais, de alguns instrumentos como órgãos e cravos. Então, ele realmente tinha consciência, mesmo que não tivesse noção matemática precisa, mas ele tinha consciência da ciência por trás daquilo. Aí eu cito alguns compositores, né, como Messiaen Schoenberg, que foram compositores do início do século XX, ou do meados do século XX, Jan Schenax, que morreu em 1990, que foram compositores que conscientemente usaram padrões matemáticos para compor. E aí, no final dessa como se fosse uma introduçãozinha, né? Eu cito assim, o uso de programas que hoje a galera precisa bastante para fazer suas criações. Bom, então, como eu estava contando, né? Os pitagóricos resolveram fazer essas experiências e registrar as relações de frequências, tá? E aí apareceram alguns padrões. E esses padrões eram interessantes porque as frações que apareciam, por exemplo, deixa eu pegar o próximo slide, que ele tem uns numerozinhos. Então, aqui você vê as razões de frequências na escala pitagórica. Tá? Então, vamos supor que o Ré seja a sua frequência fundamental, né? O Dzinho aqui. E aí, eles foram percebendo, se você olhar lá na frente, o Sol, o G, está o Gzinho, 4 sobre 3. Né? O Fá, 32 sobre 27. Aliás, não, perdão. Isso mesmo. Aliás, o Sol é 4 sobre 3 da fundamental. Quer dizer que a frequência com relação à fundamental ele é 4/3 daquela fundamental. A fundamental aqui é Ré. E o Sol é a quarta. Né? Aí eu tenho Lá, que é 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é 3 sobre 2 da frequência fundamental. Então, são proporções. Tá? E você vê que são números pequenos. Aí lá no final, o próximo Ré é 2 vezes o Ré anterior. Né? Então, se a sua frequência é 60 Hz, que a gente mede hoje em dia a frequência em Hertz, então o próximo Ré vai ser 120 Hz. Né? Bom, agora é interessante que se você olhar, os números mais redondinhos, as frações mais bonitinhas, são essas. O primeiro número que é o fundamental, o número 1. Aí depois a quarta, 4 sobre 3, a quinta, 3 sobre 2, e a oitava, que é 2. O resto são frações meio esquisitinhas, né? Começa a ficar meio esquisitinho. Ali você vê 27 sobre 16, 32 sobre 27, um negócio assim. Bom, o que isso dá? Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas o que isso dá? Eu vou mostrar um videozinho pra vocês que vai explicar de um jeito bem didático. É um vídeo produzido pela... um pedaço do vídeo, não é o vídeo todo não. Ele é produzido pela TV Cultura, tá? E são 4 episódios, chama Música e Matemática. E esse episódio explica muito bem por que quando você toca a primeira com a quarta, quem estuda música sabe, né? Que a primeira com a quarta sai uma sensação de paz, de, sei lá, de se resolve alguma coisa, né? Agrada o ouvido. Assim como a primeira com a quinta. Né? Agora, se você tocar a sétima com a oitava, ou a primeira com a segunda, já vai dar um certo desconforto. Né? Não quer dizer que seja feio, que você não possa usar, mas vai dar um certo desconforto.